Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre modelagem computacional para o fluxo de passageiros da Estação Luz e seus benefícios para integração. Bom, mas primeiro eu vou falar um pouco sobre mim. Eu sou analista de engenharia das concessionárias das linhas 4, 5 e 17 do metrô de São Paulo, das linhas 1 e 2 do metrô Bahia e das linhas 8 e 9 do sistema de trens metropolitanos de São Paulo. Tenho formação em tecnologia mecatrônica pela Anhanguera e estou cursando engenharia da computação pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bom, antes de falar do projeto, da modelagem em si, vamos falar um pouco sobre a história da Estação da Luz, como ela foi se desenvolvendo até chegar aqui no cenário atual, né? A primeira inauguração da estação, ela foi entre 1865 e 1867, era uma estação menor, que operava por via singela, e com o passar do tempo ali, ela não conseguiu dar conta da demanda, a demanda foi aumentando, tinha os passageiros, carga, enfim. Então, em 1901, foi inaugurada essa edificação que nós estamos vendo aí na imagem, que foi inaugurada pela São Paulo Railway, que era a operadora naquele momento, e vocês podem observar que ela tem uma arquitetura britânica. Essa empresa trouxe essa arquitetura para a estação. Ela, desde o princípio, ela foi concebida para atender o lastro ferroviário entre Jundiaí e Santos, a primeira ferrovia aí do estado de São Paulo. Então, com o passar dos anos e a tecnologia, o Brasil foi se desenvolvendo e veio a primeira linha metroviária do país, a linha 1 Azul, que em 1975 passou a integrar aí a estação. Ela precisou ser readequada, foi criado aquele túnel que nós conhecemos para acesso entre as linhas ferroviárias e o sistema metroviário. Então, criou-se aquele corredor e em 2011 passou a atender também a linha 4 amarela, primeira linha aí com o sistema driverless do país. Então, percebam aí que entre 1867 e 2011, a estação ela foi expandindo, virou-se um complexo e também passou a receber novas tecnologias. Em 2021, a estação ela comporta aí da CPTM, Ferrovia, a linha 7 Rubi e 11 Coral. Ela hoje também tem o serviço 710, que recebe também a linha 10 Turquesa, então ela se uniu aí à linha 7 e 10, fazendo aquele trajeto antigo entre Rio Grande da Serra e Jundiaí. Também tem o Expresso Aeroporto, que é um serviço aí da linha 13 Jade, e também comporta a linha 1 azul do metrô, como nós já falamos, e a linha 4 amarela, né? Com toda essa evolução, recebendo aí novas tecnologias, um intervalo menor, tem o benefício de você ter a integração, de você reduzir o percurso das pessoas, mas também tem alguns pontos de atenção, como a gente pode dizer. Esse corredor que vocês observam nessa imagem, ele foi concebido para atender a linha 1 azul em 1975. Então, em 2011, ele passa a receber a linha 4 amarela, onde os passageiros passam a fazer esse trajeto que vocês estão vendo no vídeo. Então, isso faz com que a demanda aumente, porque aumenta o interesse pelo uso desse complexo, uma vez que ele se torna em uma espécie de hub, ligando um ponto da cidade a outro. Então, as pessoas passam a utilizar e você começa a criar bolsões, porque algum ponto da estação passa a não absorver. Então, o primeiro ponto ali, aumento expressivo na demanda de passageiros do complexo, superando a capacidade do projeto original. E esses bolsões que a gente fala ali no segundo ponto, nesse vídeo vocês podem observar que é naquela linha de contadores, ó. Percebam que as pessoas vão andando, quando chega nesses contadores, elas dividem o que a gente chama de canal, então vamos supor, elas estão em 10 canais, elas reduzem para 8, para 5, para passar nos contadores, um exemplo prático, e aí elas seguem o caminho de novo, então elas não chegam a parar, mas isso reduz o nível de serviço da estação, nós vamos falar um pouco disso mais para frente. Então, conforme você vai degradando o nível de serviço da estação, ou seja, conforme as pessoas começam a demorar um pouco mais, começam a aglomerar mais, se perde o interesse pelo uso do sistema. Então, não vou mais usar a estação da luz, eu vou de carro, eu vou de moto, eu vou de ônibus. Então, a gente deixa de usar o sistema sustentável, que é o sistema sobre trilhos, para efetuar o uso de transporte à base de combustível fóssil, gasolina, diesel. Conforme essa demanda vai aumentando, conforme vai chegando novas linhas, o que nós fazemos aí? Nós precisamos fazer alguns estudos para que o complexo consiga absorver toda essa demanda, para que o nível de serviço seja legal, para que o passageiro tenha o interesse para usar o sistema. Então, nessa tabelinha abaixo,
a gente trouxe alguns números aí entre 2019 e 2020 ali, a maior demanda que nós tivemos nesse complexo. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a ter um embarque total de 488 mil passageiros, quase meio milhão de passageiros embarcando nas linhas do Complexo da Luz. Falando um pouco sobre aquela imagem que vocês viram ali das pessoas todas aglomeradas, andando com uma velocidade restrita, ou seja, a pessoa que está à frente impõe a velocidade, e os que estão atrás vêm acompanhando, a gente trouxe um exemplo dos estudos que são feitos, como que nós fazemos para entender esse comportamento. Através da ciência de mobilidade, né? Nós avaliamos aí com o uso da tecnologia, com algumas ferramentas disponíveis no mercado, a gente avalia o comportamento dessas pessoas, passageiros, dentro do sistema, de forma a propor uma solução sem prejudicar o dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, vamos pensar alguns anos atrás, quando você não tinha aí o computador. Esses estudos eles eram realizados à base de papel, você fazia anotações, cálculos científicos e matemáticos, e aí, a partir daquele momento, você removia um bloqueio, derrubava uma parede, e poderia ser que, por um erro de cálculo, esse projeto não desse certo e você acabaria impactando a vida de milhares de passageiros por dia. Então, a tecnologia, a gente mantém o uso das informações técnicas e científicas coletadas em campo, elas são primordiais para que o estudo seja realmente consistente, porém a ferramenta ela permite que você simule. Então, quer dizer, você simula que você retirou uma parede, você simula que você retirou um computador, você simula que você reduziu o intervalo do trem, e ele vai te mostrar na estação como que isso afeta a vida do passageiro. Então, por exemplo, se teve um erro de cálculo, você já consegue corrigir na ferramenta e apresentar um estudo preciso. A gente traz aqui à nossa esquerda o cenário ali, Faria Lima. Esse cenário aí é o Carnaval de 2019. Então, antes do Carnaval, a gente pensou em algumas estratégias para atender a demanda baseado no histórico anterior desse evento. Então, por exemplo, em 2017 nós tivemos um número que cresceu exponencialmente, em 2018 tantos por cento, vamos fazer uma projeção. Então, baseado nesses dados, modela eles na ferramenta de simulação, ele vai nos trazer um retorno, que é essa imagem da direita. Então a gente cria ali e fala, então a estação ela não comporta essa demanda toda do carnaval, no horário de pico ali do evento. Então, vamos criar alguns bolsões, fazer algumas estratégias para que as pessoas acessem o sistema, consigam embarcar nos trens sem causar tumulto lá dentro do sistema. Então, vocês podem ver que ali foi criado um bolsão à direita, a imagem à direita foi feito antes, foi um estudo, avaliamos, passamos para os tomadores de decisões, gostaram da estratégia, e à esquerda é o nosso evento real, ou seja, o que ocorreu de fato. Então, percebam que o estudo é similar ao que aconteceu lá no evento. E por que a ferramenta tem essa assertividade? Existem diversos conceitos de mobilidade, então um bem conhecido e aceito é o elaborado pelo engenheiro americano John Fruin. Então ele cria uma escala derivada ali, onde ele classifica os níveis de serviço de A a F, onde o A é o melhor nível de serviço, o F é o pior nível de serviço, e como que isso funciona. O nível A é aquele nível de serviço que você está caminhando de forma tranquila, você coloca a sua velocidade, você define o seu destino, você escolhe o seu caminho. No nível B, você já vê algumas pessoas, mas não te atrapalha. O nível C, talvez você tenha que desviar de uma pessoa ou outra, mas é um nível bacana. No nível D, você já passa a ter que desviar um pouco mais, já passa a ter que controlar um pouco a velocidade. No nível E, você vai começar a desviar, começar a esbarrar nas pessoas, começa a ser mais difícil não esbarrar em alguém, a velocidade já é controlada. Digamos que o nível E seria aquele da imagem do slide anterior. A velocidade é controlada pelo que está à frente e é muito difícil você não esbarrar. Já o nível F é um nível onde você está parado ali, você não consegue sair se você quiser, porque você está no meio da multidão, digamos assim. A velocidade é extremamente controlada, é impossível não esbarrar em alguém. Tá? Sempre vai ter o contato ali. Então, esse é o nível de serviço F. Então, essa imagem à esquerda da escala, ela nos mostra aí mais ou menos como seriam, como a gente viu ali na imagem do slide anterior. Montamos essa planta que vocês enxergam é o cenário atual da Estação da Luz, que a gente chama de cenário base. Podemos ver ele a CPTM, onde conhecemos ali como Saguão 1, Saguão 2, onde o pessoal desembarca nessa parte aqui. Então, você tem aquele corredor que eu comentei que tinha sido elaborado originalmente para atender o metrô. E aqui você tem o acesso à via 4. E aqui você tem o mezanino do metrô, que dá acesso às plataformas. Então, esse daqui é a planta real da Estação da Luz. Então, nós fizemos aí algumas simulações, tanto nos períodos de maior incidência, onde nós temos ali o maior volume de passageiros, a maior densidade. Então, esse período
pico manhã e pico tarde. A gente considera pico o momento de maior volume e vale aquele momento quando o volume é mais brando, mais tranquilo. Então, para vocês terem uma ideia em números absolutos, no pico manhã de um dia útil, entre 8 e 9 horas, é o maior volume de passageiros, 41.765 passageiros. E no pico tarde, nós temos aí 40.105 passageiros, tá? Isso aí é uma média e nós estamos falando apenas de transferência, não estamos considerando aqueles passageiros lindeiros, os que acessam pela rua, não estamos considerando esse número, tá? Porque esse número, ele não impacta na transferência ali como um todo, porque geralmente você acessa a Casper Libre, você quer ir para a Via 4, e se você sair para a transferência, você vai acabar sendo contabilizado ali durante o seu trajeto, beleza? Então, como eu falei anteriormente, fomos em campo, coletamos as informações aí com o metrô, CPTM, Via 4, esses dados foram analisados por cada operadora, principalmente pelos colaboradores que atuam em campo nessa estação, porque essas pessoas elas têm a vivência real do que ocorre, então ela sabe dizer onde tem um bolsão, sabe dizer aonde nós temos ali dificuldade, aonde é necessária uma estratégia. Então essas pessoas são os melhores para nos passar as informações e validar o nosso estudo. Então esses dados foram coletados, fizemos a planta, validamos também o tamanho, a velocidade de escada, tudo isso aí é considerado para o estudo. De posse desses dados, nós jogamos as informações na ferramenta de modelagem e simulação, baseado nos conceitos de Fruin. Ela vai gerar uma escala de cores, lembra do A ao F? Então, ela vai gerar essa escala de cores, como nós podemos ver aí. E como dito, nós fizemos estudos para 2 cenários, pico manhã e pico tarde. Então, como vocês podem ver à esquerda, aquele ali é o pico manhã. Lembra daquela imagem, as pessoas andando com a velocidade restrita, saindo do saguão 1 da CPTM, do saguão 2 aqui, ele está entre a letra E e a letra D. Esse aqui é o nível de serviço que nós tínhamos ali. Para quem é cliente da Luz há muito tempo, lembra também que quando vai para a Via 4, tinha esse nível F naquela primeira escada. Por que isso acontece? Por exemplo, aqui nas escadas das plataformas 2 e 3 da CPTM, ela tem uma massa, e se você observar o carro do trem, ele vem mais cheio, bem em frente às escadas. Por quê? Inconscientemente ou conscientemente, dependendo do passageiro, nós escolhemos o menor caminho que a gente puder fazer, que a gente chama de menor custo. O menor caminho. Então, sempre que eu puder fazer o menor caminho, ou seja, se eu for mais próximo à parede, quer dizer que eu vou economizar alguns minutos, inconscientemente eu vou preferir esse caminho. Se eu tiver uma escada rolante, por mais que ela esteja mais carregada de passageiros, e for o menor caminho, ou seja, se eu não preciso vir da CPTM, dar a volta e acessar essa escada aqui para embarcar na Via 4, eu vou preferir essa escada, consciente ou inconscientemente. Quando eu falo consciente, porque tem algumas pessoas que preferem mesmo, e ponto. E tem outras pessoas que é inconsciente, ele está ali lendo um livro, está pensando, e quando ele se dá conta, ele está parado ali. Então é por isso que nós temos essa massa de pessoas aqui, essa densidade maior nessas escadas de frente ao sistema, onde vem pessoas também do metrô, e não aqui nas escadas do acesso da Via 4 ali em frente à SSO. Então, isso é bem legal no estudo, porque a ferramenta ela capta esse comportamento. A gente não coloca essa informação. Ela capta porque ela simula o comportamento real do passageiro. Então, esse era o pico manhã, o passageiro, levando em consideração o maior trajeto, tá, desse complexo, que nós compreendemos como o desembarque na plataforma 3, nessa região, e o embarque na plataforma 1 da Via 4, sentido estação São Paulo-Morumbi. Então, esse é o maior trajeto e nós consideramos aí 6,33 minutos. Passando para o pico tarde, a situação é um pouco mais densa, digamos assim, na transferência. Por quê? O que ocorre? Quando você desembarca, e nós estamos falando aqui, eu vou explicar essa diferença para vocês, o porquê que no pico manhã não acontece essa massa tão grande, essa densidade, e no pico tarde sim. Então, percebemos que tanto no pico manhã quanto no pico tarde, a densidade se dá nesta região. E o que nós temos nessa região, se vocês lembrarem do vídeo? Aqueles contadores aparecem com bloqueios que foram sem as catracas. Então, esses contadores, eles reduzem o nível de canais. Suponhamos ali que eu tenha 10 canais nesse corredor e as pessoas estão andando tranquilamente, e aí eu encontro um gargalo onde eu tenho que me reorganizar para passar em 5 canais. Então, ou seja, eu reduzi metade dos canais, por exemplo. Então, isso justifica um pouco por que a massa de passageiros sempre tem um nível de serviço ruim nessa região. Porque nós temos os contadores ali, e aí essas pessoas têm uma dificuldade para
passar. Por que que de manhã não tenho uma situação tão densa quanto no pico tarde? Então, só para vocês terem uma noção, no pico tarde são 12 minutos fazendo o percurso reverso, saindo da plataforma 2 da via 4, sentido Guaianazes na plataforma 4 da linha 11. Por que que essa densidade é diferente? Porque os intervalos da CPTM, eles são maiores do que os intervalos do metrô e da via 4. Então, por exemplo, a linha 7 ela tem 360 segundos contra 100 segundos da via 4, ou seja, tem mais de 3 vezes. Ou seja, a via 4 ela vai jogar mais passageiros no sistema, porque a cada 100 segundos ela está jogando passageiros, enquanto daqui a 3 vezes e meia a linha 7 vai jogar passageiro no sistema. Então, isso faz com que o metrô, que tem 125 segundos de intervalo, e a via 4, joguem muito mais passageiros no sistema, então você vai ter mais passageiros trafegando aqui, os canais vão ser reduzidos quando chegar naqueles contadores, e aí o que vai acontecer? Nós vamos ter uma densidade ali, controle de velocidade, o nível de serviço ruim, e aí você passa a ter esse vermelho, que é aquele que eu falei que é impossível não ter o contato entre os passageiros. Por isso que justifica-se a densidade maior no pico tarde e não no pico manhã. Aí você pergunta, pô, Joelson, então se você tirar os contadores, você resolve o meu problema. Lembra que eu falei que você sempre busca o menor caminho? Então, quer dizer, aqui está propício a todos os passageiros que, você tirando os contadores, a todos os passageiros irem para o saguão 1. Baseado aí nas observações da CPTM, 60% dos passageiros seguem para o saguão 1 e 40% seguem para o saguão 2. Então, imagina que a maioria dos passageiros vai seguir para esse caminho, então você vai obstruir as escadas, vai ter um nível de serviço ruim aqui nas escadas, podendo até danificar as escadas, dado ao fluxo elevado de passageiros, e a plataforma também não vai ficar muito bem distribuída. Então, você teria que reduzir o intervalo da CPTM, a plataforma estaria carregada aqui. Então, o objetivo da ferramenta é esse. Lembra que eu falei lá atrás que um erro de cálculo pode ser fatal aí para a rotina do passageiro? Então, esse seria um exemplo. Eu retiraria os contadores aqui e os passageiros começariam a se aglomerar aqui na plataforma, até podendo cair da plataforma, com uma plataforma muito cheia, né, ele pode cair ali na via. Então, o bom da simulação é isso, ela te prevê, antecede ali alguns cenários. Então, baseado naquelas informações, nós vamos observar as estratégias, o que nós podemos fazer. Uma das coisas seria remover os contadores da CPTM. Porém, se eu retiro os contadores, no pico manhã vai aumentar o fluxo dos passageiros no metrô. E aí você vai ter um bolsão que já existia. A gente melhora ali os contadores, retirando as catracas que ele tem, que incorrem 1 segundo de atraso, ou até otimizando os contadores ali, podendo colocar DCS, que são esses contadores da via 4, que é por sensor de presença, ou câmeras. Existem câmeras hoje também, como na estação Chacaracabim, na estação Santa Cruz, que contam os passageiros conforme eles vão passando. Então, ou seja, otimizar a tecnologia dos contadores de forma geral, reorganizar o fluxo na plataforma da linha 4, porque aqui na plataforma da linha 4, por ter porta de plataforma e ter as escadas aqui, 2 posições apenas, os passageiros acabam ao longo da linha observando o uso desses carros e acaba aqui prejudicando o nível de serviço aqui, até o passageiro não consegue desembarcar. Lembra do driverless que eu falei no começo? As portas podem se fechar e o passageiro ficar dentro do trem, fazer a manobra e voltar sentido Morumbi. Então, é importante melhorar o nível de serviço aqui. E lembra que eu falei das pessoas preferirem o saguão 1? Criar uma metodologia, uma estratégia, fazendo com que as pessoas sigam para o saguão 2 e para o saguão 1 de forma bem distribuída. Dessa forma, a gente vai ter um uso adequado das escadas de ambos os saguões, e também o uso adequado das plataformas, ou seja, o trem sai da luz de uma forma melhor distribuída. Então, ou seja, quando ele for prestar serviço no Brás, por exemplo, os passageiros do Brás já vão observar ali um trem mais vazio assim, mais organizado. Então, ele vai ter a possibilidade de embarcar também no Brás. Então, essas daí foram as soluções que nós observamos na ferramenta, colocadas em prática. O simulador já nos deu o resultado. Então, o que acontece? Aquele bolsão que nós tínhamos aqui morreu. Nós temos aqui um nível de serviço baseado no número de passageiros mesmo. Então, aqui os passageiros eles vão se encontrar, aqueles passageiros que vêm do saguão 2, mas eles não vão precisar parar naquele bolsão aqui. Então, você vai passar de 380 para 280 segundos, só com essa otimização aí dos contadores, dos passageiros aí que desembarcam na CPTM. Então, a gente dividiu os contadores que tem aqui, obrigando as pessoas que vêm dos 4 contadores à direita aqui, e que eles sigam para as escadas em frente à SSO. Então, nós melhoramos o nível de serviço. Então, isso também reduz o trajeto, tá? Ele contribui por 100%, por 100 segundos que a gente ganhou. Lembra que o maior trajeto é entre plataforma
3 da CPTM, no pico manhã, e a Via 4, porque a Via 4 ela tem um nível intermediário, o metrô não, né? Você desembarca do mezanino direto para a plataforma. Então, esse é o maior trajeto, então nós ganhamos 100 segundos por ter feito a estratégia dos contadores e otimizado o fluxo na escada e de embarque também nos trens. Então, ganhamos 100 segundos aqui, e no pico tarde eu acho que é o resultado mais expressivo, mais impactante. Nós ganhamos aí, ó, 380 segundos, não tem mais aquela aglomeração, aquela informação de densidade F aqui, o pior nível de serviço nesse corredor. Por quê? Né? Qual foi a estratégia aqui, além da remoção dos contadores, obviamente? Nós colocamos um direcionador, mudamos aqui o fluxo da Via 4, nós percebemos que aqui, como é uma plataforma no centro, ela permite um jogo ali para a gente melhorar o fluxo de todo o complexo. Então, todos os passageiros que desembarcam da Via 4 obrigatoriamente seguem para o saguão 2. Todos os passageiros que desembarcam do metrô, então não precisou fazer nenhuma alteração aqui, simplesmente embarcam no saguão 1, eles mantêm a rotina. Então, aí você pensa, pô, então antes eu vou ter que sair da Via 4 e ir para o saguão 2, eu vou perder segundo. Não, você não perde, porque antes você saía da Via 4, você passava, fazia essa volta e ficava esperando aqui. Então, você estava perdendo tempo. Agora, por mais que você vá andar um pouco mais, esse caminho não tem obstrução. Então, isso melhora o fluxo de passageiro, o passageiro vai ganhar 380 segundos por dia e a plataforma da CPTM fica bem melhor distribuída. Como a gente pode ver aqui na imagem, pelo que nós observamos, a linha 11 é a que tem, né, maior concentração de passageiros nesse horário, então ela fica mais distribuída. Então, esse daí são os benefícios da simulação, isso aí ele mostrou, tá? Aí você fala, pô, Joel, que bacana. Por que vocês fizeram esse estudo? Qual que é o objetivo dele? Essa estação, ela é uma estação tombada, então qualquer o projeto que você vai fazer, seja um túnel paralelo, é um projeto que demora um tempo. Então, o legal da simulação computacional é que você pode trabalhar com soluções de curto, médio e longo prazo. Então, pensando em curto prazo, esta é uma solução viável. É uma solução que vocês vão ver que apenas com mudança de fluxo e direcionadores a gente conseguiu resolver aí, mantendo, lógico, mantendo aquela demanda, né? Nós não projetamos um aumento de demanda, que aí é um longo prazo, um médio prazo. A gente observou a solução para aquela demanda que nós tínhamos e simplesmente otimizamos aí para obter esse cenário. Aqui eu trouxe de fundo para vocês uma imagem de como que é uma simulação dessa. Então, são bolinhas que a gente chama de entidade no simulador que reflete aquele cenário. Então, para quem lembra aí de 2019, era basicamente isso, e o usuário do metrô sofria um pouco porque ele tinha que ficar aguardando o pessoal ir para a CPTM para conseguir acessar a linha 4 amarela. Então, aí você não tinha o bolsão aqui, claro, porque o bolsão já estava ali no corredor de transferência. Quais foram os benefícios desse trabalho? Trabalho em conjunto entre as operadoras, isso é fantástico, porque todas trabalharam ali em conexão e sinergia e obtivemos aí o resultado fantástico desse trabalho, que é, por sinal, a maior simulação aí já feita aí na América Latina do sistema metro-ferroviário envolvendo Via 4, Via Mobilidade, metrô. Uma solução de baixo custo e curto prazo, isso aí em um mês, 2 meses, né, conversando ali, você consegue implantar. Redução no tempo dos estudos, imagina fazer antigamente ali um monte de papel, folha 3, projeto, e errando, lembra que eu falei, se eu tirasse os contadores? Então, a gente reduz o estudo, você reduz o erro ali, você reduz o tempo, então você ganha com isso também. Otimização do tráfego de passageiros em todo o complexo, então os passageiros ficam muito mais felizes, eu sou cliente do sistema, então eu fico muito mais feliz de não ter que ficar aguardando ali todo dia 12 minutos, ter 12 minutos de trajeto. Somando aí o pico manhã e pico tarde, nós teremos aí 480 segundos de redução, ou seja, em um ano, isso são 35 horas, um dia e meio de ganho na vida de todos os passageiros que usam aquele sistema diariamente. Então, imagina, um dia e meio a mais aí para a pessoa, que ela não ficou um dia e meio, quer dizer que ela um dia e meio que ela não ficou parada ali, aguardando as pessoas passarem nos computadores para conseguir seguir viagem e ir para sua casa. A conclusão desse projeto é que, assim, maior segurança na tomada de decisão, lembra do projeto do Carnaval? É aquilo, você mostra para o gestor, para o coordenador da estação, enfim, você mostra para as pessoas responsáveis por tomar decisão aquele projeto e a pessoa sente confiança naquilo. Então, ela acaba dando um voto de confiança para você e aprovando o seu projeto. Uma visão antecipada e otimização do recurso da empresa. É o que eu acabei de comentar, você reduz os erros, você tem uma maior assertividade no estudo, você consegue ver antes como que será o resultado. Conservação e qualidade do serviço prestado e a sustentabilidade. Lembra que eu falei no começo? Aumenta o interesse pelo transporte sobre trilhos. Isso é muito importante, porque imagina que você está no meio dessa multidão aqui,
e você está cansado disso, vai fazer o quê? Você vai optar por um veículo que usa aí como combustível gasolina, diesel, que são provenientes de combustível fóssil, petróleo. Então, você acaba denegrindo o meio ambiente. A partir do momento que você cria um ambiente saudável, onde as pessoas sentem maior conforto ali, ela vai querer utilizar o transporte público, que já é um transporte eficiente, é um transporte de baixo custo. Então, a gente só ganha com a sustentabilidade, pensando aí nas gerações futuras, uma vez que o transporte sobre trilho não polui e não agride o meio ambiente. O que isso impacta? Qualidade de vida, né? Reduz aí 1,5 dia a menos de estresse na sua vida. Como eu falei, você melhora o meio ambiente. Então, o colaborador que atua ali na estação, ele vai poder estar mais à disposição para ajudar, vai ter uma visão melhor ali, entendeu? Vai poder ajudar e auxiliar, e até pessoas com restrição de mobilidade, pensando em acessibilidade também, elas vão ter uma maior facilidade de seguir o seu caminho. Bom, pessoal, cabe ressaltar que o estudo apresentado ele não foi implantado ainda na prática no Complexo da Luz por consequência da pandemia de 2020, pois a demanda ela caiu drasticamente em virtude das medidas sanitárias para prevenção do contágio da doença. Então, não foi necessário até o momento fazer a implantação, lembrando que o estudo é baseado na demanda pré-pandemia 2019, cenário esse que nós esperamos que, após a normalização, volte a crescer a demanda e seja necessária aí essa movimentação apresentada. Espero que todos tenham gostado do trabalho apresentado, ficamos à disposição e até logo. Tchau, tchau.